Chegamos ao final de mais uma audição do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar durante todas as épocas do ano aqui, na emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. (11h29). Todo sábado, às 18h, você tem um encontro marcado com a música pesada. Pesado! Metal, punk, rock and roll, hardcore, progressivo, psicodélico. Pesado! Entrevistas, comentários, resenhas, tudo cabe no caldeirão do Pesado. Apresentação, Wilfred Gadelha e Adeluna. Pesado é lapada para todos os gostos. Todo sábado, 18h, aqui na Universitária FM, nossa rádio pública. Neste domingo, às 18h, na Universitária FM, o programa Realidades. O cotidiano à luz do saber, um programa de debate sobre temas polêmicos da atualidade. Apresentação, professor Marcelo Berizoli. Realidades, domingo, às 18h. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Oi, tá tendo a comemoração, né? Olá e bom dia para você, ouvinte da Rádio Universitária que está nos sintonizando pelo 99.9 FM ou pelo 820 AM. Agora são 11h31 e está no ar mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e hoje nós vamos falar aqui no programa sobre a Operação Lava Jato. Será que ela está agindo acima da lei? Você pode mandar sua opinião e dúvida pela nossa página no Facebook. Basta entrar em facebook.com/programa Fora da Curva e enviar por lá. Por lá você também pode acompanhar uma transmissão em vídeo diretamente aqui do estúdio, pode mandar comentário, etc. Nossa equipe já está a postos aqui para pegar suas perguntas e sua participação. Comigo aqui no estúdio estão Maria Lúcia Barbosa, doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos, e Bruno Galindo, professor em Direito Constitucional da Universidade Federal de Pernambuco e conselheiro estadual da OAB. Bom dia. Bom dia. Antes de começar a conversa da gente, a gente só vai dar uma chamadinha no nosso link aqui pelo telefone com o André Medeiros, que é do curso de jornalismo da Federal. Ele está no campus acompanhando a palestra de Fernando Haddad, que está agora, que está começando, está acontecendo por agora. André, está nos ouvindo? Tô sim, Bruno. Bom dia. Bom dia. Como é que está a expectativa aí? Então, o evento está seguindo, as inscrições se esgotaram online, mas foram abertas vagas presencialmente hoje. A mesa apresenta o tema Crise Política e Democracia. Haddad criticou discursos de intolerância e apontou o discurso da crise como um momento de teste das instituições democráticas. Ele foi bem recebido na chegada à universidade, tirou foto com a plateia e vem a convite da Associação dos Docentes da UFPE. O ex-prefeito de São Paulo segue a agenda de eventos desse fim de semana em Recife. André Medeiros para o programa Fora da Curva. Obrigado, André. Bom, hoje é dia 11 de agosto, né? E é comemorado o Dia do Advogado, da Advogada. E o coletivo de advogados e advogadas pela democracia, o CAAD, junto com a Frente Brasil de Juristas pela Democracia, escolheu a data para promover o Tribunal Popular em Curitiba para julgar a Operação Lava Jato. Tânia Mandarino, uma das organizadoras da ação, integrante do CAAD, ela explica um pouco melhor para a gente o que é que vai acontecer hoje. Tá, a gente já volta com o áudio que a Tânia mandou para a gente.
E daqui a pouco a gente entra também em contato com Juliana Teixeira, que é advogada aqui do Recife. Ela está lá em Curitiba participando da ação. Já já a gente entra com um link ao vivo com ela também. Até lá, vamos dando início à conversa da gente. Eu queria saber aqui dos nossos convidados essa questão que a gente colocou como uma questão maior, como guarda-chuva do nosso programa de hoje, que é, será que a Operação Lava Jato está agindo acima da lei? Né? Eu queria, na verdade, puxar para vocês a conversa por essa pergunta. Vocês acham que a Lava Jato ela merece ser julgada? Bom, André, eu acho que sim. Eu acho que não só a Operação Lava Jato, mas no Estado Democrático, todas as instituições, elas podem sim ser criticadas. Né? Esse julgamento é um julgamento simbólico da Lava Jato. É um julgamento que tem por objetivo apontar algumas inconsistências e algumas incoerências na condução do processo da Lava Jato. Nenhuma instituição está imune a críticas, seja ela a academia, seja ela o Poder Judiciário, seja ela o Ministério Público. E a minha percepção em relação a esse julgamento é que, efetivamente, ele pode contribuir consideravelmente para o aperfeiçoamento tanto do processo quanto das instituições. Tanto a professora Juliana Teixeira e os órgãos as instituições organizadoras, elas estão promovendo o chamado julgamento da Lava Jato, apontando basicamente 13 inconsistências desse processo, né? O primeiro deles é de que as prisões preventivas que são decretadas ao longo da Lava Jato, elas têm ferido tanto o Código de Processo Penal quanto as próprias garantias constitucionais, sobretudo a garantia de liberdade individual. Né? Essas prisões preventivas têm acontecido de uma maneira muito incisiva e muito intempestiva. As conduções coercitivas, da mesma forma, é uma das críticas à Lava Jato, é que as conduções coercitivas têm se dado sem o prévio convite dos investigados ou das pessoas que estão sob apuração da Lava Jato. Né? Isso, em tese, feriria tanto as garantias constitucionais quanto as próprias garantias processuais. Se questiona também o uso de prova ilícita, já que algumas provas obtidas na Suíça, já que alguns dados bancários obtidos na Suíça foram considerados pelo próprio tribunal daquele país obtidos de forma ilícita, e a nossa Constituição veda a utilização de prova ilícita no processo. Além dessas interceptações telefônicas, provavelmente Bruno tocará ainda mais nesse assunto, houve interceptações telefônicas de chefe de Estado, de investigados, e houve interceptação telefônica dos próprios advogados que atuaram no processo, o que fere as garantias processuais, o que fere a isonomia do processo, o que fere as garantias de defesa. Imagine que o juiz tenha conhecimento de todos os argumentos de defesa antes dessas peças chegarem aos autos. Imagine que o juiz tenha conhecimento das estratégias de defesa antes de chegar aos autos. Né? Isso, para alguns juristas e para correntes juristas nas quais eu, inclusive, me filio, isso fere a garantia de ampla defesa e de contraditório, que é uma garantia processual. Né? Então, além dessas, outras questões têm sido apontadas na Lava Jato, inclusive, sobretudo, a questão do juiz se colocar como um agente político, algumas vezes, já que ele pede apoio popular e o Poder Judiciário não é um órgão que depende da aprovação popular, né? Ele é um poder contra-majoritário. Portanto, toda a atuação midiática, todo o pedido de apoio feito pelo Poder Judiciário para este processo, ele, de certa forma, macula uma garantia que é a garantia de um processo justo, de um processo que não tenha interferências outras, além das provas e das questões que são colocadas nos autos, né? Das provas e dos argumentos de defesa colocados nos autos. Quer fazer uma colocação? Bom dia a todos. Na verdade, complementando um pouco o que Lúcia colocou, é importante a gente salientar para um aspecto de que não se trata, obviamente, de ser contra o combate à corrupção. Na verdade, quando nós falamos de
quando fazemos críticas, quando se faz críticas à Operação Lava Jato, isso não significa necessariamente que se critique o combate à corrupção, que é necessário. O Brasil tem um índice alto de corrupção sistêmica e que precisa efetivamente ser combatido. Mas as garantias referidas por Lúcia, dentre outras, né, eu destacaria a questão do direito a um julgamento justo por um juiz imparcial, dentre outras. Essas garantias, elas são conquistas civilizatórias, elas existem nas mais avançadas democracias do mundo. E elas existem por uma razão de existir, né? Então pode ser um discurso até antipático para boa parte da população, você dizer, não, mas o preso ou o suposto criminoso, ele tem direito a manter o silêncio, ele tem direito a ser condenado de acordo com as provas. Então não basta só a suspeita, é preciso efetivamente se provar. Não se pode presumir a culpa, é preciso presumir a inocência, a culpa é que tem que ser provada. Então isso são conquistas civilizatórias. Então não se concebe certas violações dessa natureza em democracias de alta intensidade. Então, quando nós relativizamos isso sob a alegação de que seria para combater a corrupção, nós corremos um risco muito grande de autoritarismos e de combater a corrupção com outras corrupções, né? Porque violar a lei e violar o devido processo legal e atacar as garantias do Estado de Direito, isso não deixa de ser também forma de corrupção. Então, é preciso combater a corrupção, sem dúvida, é preciso condenar aquelas pessoas que comprovadamente tenham lesado o erário público, mas isso não significa que isso vá se dar à revelia da Constituição, à revelia dos direitos e garantias previstos na Constituição. Então, é muito importante que isso seja destacado. E queria só fazer uma ressalva que hoje completamos 190 anos da Faculdade de Direito do Recife, 190 anos do curso jurídicos no Brasil, né? O nosso daqui da faculdade foi o primeiro ao lado de São Paulo, né? Foram fundados no mesmo dia, né? E para aproveitar o ensejo para parabenizar, esqueci de fazer isso logo no começo, né? Parabenizar todos os advogados, todos os juristas, na verdade, né? Que desempenham essa função com ética, com responsabilidade, né? E parabenizar a nossa querida Faculdade de Direito do Recife, tão importante para nós, né, Lúcia? Sim. Na nossa formação e tudo mais. Eu tenho muito orgulho de ser professor de lá há 10 anos, né? E, enfim, extensivo aí o parabéns a todos os advogados, todos os juristas. Bom, a gente vai agora pegar o depoimento da Tânia Mandarino, que a gente não conseguiu soltar antes. Bom dia, ouvintes do programa Fora da Curva. O Tribunal Popular da Lava Jato, que acontece em Curitiba nesta sexta-feira, 11 de agosto, dia do advogado e do advogado, é um evento que tem por objetivo uma abordagem ampla a respeito dessa operação, que envolve minimamente quatro instituições do país. A mídia, que disseminou a operação, a Força Tarefa e, portanto, a Polícia Federal, que conduziu a investigação, o inquérito, o Ministério Público, a Procuradoria, que fez as denúncias, e a condução do processo judicial pelo juiz da 13ª Vara Federal aqui de Curitiba. Nós esperamos que esse júri popular envolva maximamente as pessoas, tenha a participação da população em geral, que seja um evento acessível e não somente para as pessoas do direito, e que a gente possa discutir o que realmente aconteceu e está acontecendo no país com essa operação. Então a gente vai fazer análises do ponto de vista da economia, se houve ou não houve quebradeira no país, na nossa economia, a partir da instalação dessa operação. Estamos com profissionais extremamente gabaritados que vêm fazer essa discussão conosco, e vamos sortear também 8 jurados populares para darem seu voto juntamente com os jurados que vêm tecnicamente do direito e até da comunicação, como é o caso do escritor Fernando Moraes. É um dia de muita importância, é um dia histórico para todos nós e todas nós, brasileiras e brasileiros, e nós esperamos que o Brasil todo possa acompanhar. A transmissão ao vivo vai acontecer a partir da página do Tribunal Popular da Lava Jato no Facebook, que pode ser encontrada pesquisando-se por @Tribunal Popular Lava Jato. E nós ficamos muito agradecidas e agradecidos pela presença da professora Juliana Teixeira nesse júri, que muito nos honrará. É isso, e a importância é que a gente está fazendo um ato não só jurídico, mas um ato político-jurídico também.
Bom, e agora a gente está ao vivo também com a Juliana aqui no telefone. Juliana, você nos escuta? Escuto bem. Juliana, queria que você falasse para a gente como é que está a expectativa para o tribunal hoje aí em Curitiba. A ação vai ser fechada, não é isso? Olha, vai ser um auditório fechado, por causa disso teve uma limitação, por questão de segurança também, uma limitação de vagas. Mas já temos uns 327 pessoas inscritas e a expectativa é que haja possibilidade no final da tarde de abrir uma praça externa para que possa receber o restante do pessoal que está querendo participar. Já estamos todos aqui em Curitiba. O juiz Marcelo Tadeu, que é de Alagoas, que está sofrendo a perseguição, a sindicância, o Eugênio Aragão, o criminalista Cacai, e vários jurados, somos 11 jurados que terão voz e voto, e o restante do júri será composto por pessoas que serão sorteadas na hora e já foram previamente inscritas. Então, pessoas sem qualquer formação jurídica, e que poderão ter a opinião conforme a acusação e a defesa que vai ser realizada hoje à tarde. E para quem quiser acompanhar pela transmissão, o início exato do julgamento vai ser de que horas? Exatamente às 14 horas. Às 13 vai ter uma abertura, uma leitura de algumas cartas aqui de pessoas que estão sendo perseguidas politicamente. E às 14 horas vai iniciar o tribunal com transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu tenho conhecimento que até agora o senador, o Requião e a Gleisi Hoffmann vão transmitir ao vivo por suas páginas, mas também o Facebook, a página do tribunal, vai fazer a sua transmissão. Tá, ok. Obrigado, Juliana. Tá, obrigada. A expectativa aqui realmente é grande. Houve dificuldade de conseguir local por conta de toda a participação política das pessoas aqui do Paraná, mas no final das contas acho que vai dar tudo certo. Tá bom, até mais. Até, obrigado. Bom dia. Bom, agora a gente volta aqui com nossos convidados, e quando a gente fala da Operação Lava Jato, a gente lembra imediatamente do juiz Sérgio Moro, né? Virou uma figura midiática, né? No centro de tudo isso que está acontecendo. Queria saber uma avaliação de vocês da atuação do juiz Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato. Eu começo? Bom, Bruno, eu tenho, na verdade, eu tenho uma opinião que eu tenho sustentado, né, em relação à figura do juiz Sérgio Moro, no que diz respeito a exatamente a esses problemas do ponto de vista da condução, né, do comportamento dele enquanto magistrado. É óbvio que reiterando aquela ideia de que o combate à corrupção é realmente necessário, mas o juiz, ele tem, por natureza e tal como a Constituição concebe, uma posição de equidistância das partes. Essa equidistância, concebida constitucionalmente, é o que vai fazer com que o juiz possa, de fato, nem ser um adhesionista das teses de acusação, nem um adhesionista das teses da defesa, né? Essa equidistância ajudaria ele a justamente se distanciar dessas paixões e, consequentemente, poder decidir com serenidade e com imparcialidade. No momento em que um juiz se envolve diretamente com os agentes investigadores, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, né, como na ideia de uma força-tarefa, isso, sem dúvida alguma, não estou aqui entrando no juízo de valor sobre as boas ou más intenções que o juiz Sérgio Moro possa ter, mas isso, inevitavelmente, é humano, né? Esse envolvimento, ele implica em um comprometimento com aquelas teses. Então, o que torna difícil, por exemplo, um juiz que determine uma conduta que possa ser analisada como arbitrária, né, uma condição coercitiva ilegal, uma escuta ilegal ou algo dessa natureza, ele possa posteriormente julgar aquilo como arbitrário ou ilegal. Quer dizer, ele próprio fez aquele tipo de conduta, teve aquele tipo de conduta, e ele próprio vai julgar aquelas questões. Para não falar do aspecto, que é um aspecto, a meu ver, muito negativo, da história do juiz midiático, da coisa de apelar para o apoio popular, apelar para a mídia, para a divulgação disso ou daquilo ou tudo mais, que é algo que a Constituição ela dá aos juízes, desde a primeira instância até o ministro do Supremo, garantias como a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios, justamente para que os juízes não precisem desse apoio popular.
Veja o paradoxo, né? Os juízes pedindo apoio popular e, na verdade, esse apoio popular é desnecessário, como Lúcia falou aqui, pelo papel contramajoritário que o judiciário deve ter em alguns momentos. O judiciário deve decidir com a Constituição e com a lei, não de acordo com a vontade popular. A vontade popular, ela deve se expressar no parlamento, ela deve se expressar no executivo, que são poderes eletivos. No caso do judiciário, ele tem que manter uma certa distância e ser exatamente, em alguns momentos, o poder de equilíbrio em relação a isso. Poder decidir de forma impopular, mas de acordo com a lei, exatamente porque ele não depende desse apoio popular para agir. Então, quando os juízes se comportam como políticos, nesse sentido de apelar à mídia, apelar à população, nós temos um comprometimento da sua imparcialidade, um comprometimento da sua serenidade, um comprometimento do seu equilíbrio necessário para julgar. Então, eu vejo como muito controversas os atos do juiz Sérgio Moro nesse tipo de condução, a ponto de que até as revistas nacionais colocaram ele, no caso específico do ex-presidente Lula, ele em confronto com o Lula. Olha, se ele está em confronto, como é que você é juiz daquele que você está confrontando? Tudo bem que a imprensa pode distorcer muita coisa, enfim, isso já seria um outro debate, mas essa leitura da imprensa, ela não pode ser ignorada, né? É uma leitura que a maioria da sociedade está fazendo. O juiz Moro contra Lula, quer dizer, isso não faz nenhum sentido. O juiz não pode estar contra o acusado nem a favor, né? O juiz tem que ter equidistância para condenar se as provas indicarem isso e absolver se as provas não indicarem isso, independente inclusive de simpatias. O juiz não tem que julgar por simpatias ou antipatias político-partidárias. Ele tem que julgar de acordo com a lei, com a Constituição e com a prova dos autos. Quer complementar? Ressaltando uma coisa que Bruno colocou no começo, é que assim, essa é uma garantia civilizatória. O juiz é um agente do Estado. Na condição de agente do Estado, ele dá a última palavra, ele decide um conflito de interesses com equilíbrio, né? Ele deve decidir com equilíbrio. O juiz não pode, por exemplo, as críticas que a gente está fazendo aqui, como o próprio Bruno colocou, não são críticas à pessoa de Sérgio Moro, mas a crítica à atuação dele enquanto agente de Estado, enquanto pessoa habilitada, né, com capacidade decisória num processo. Então, as críticas que a gente faz são as críticas à condução do processo, que merecem e que devem ser criticadas. Mas inúmeras questões, a questão do juiz midiático, a questão da própria forma como são conduzidas as prisões, a própria forma como é conduzida a prisão para a consecução das delações premiadas, com o objetivo da delação premiada. A delação premiada vem sendo utilizada como um instrumento inquisitório, sim. Uma das críticas deste tribunal que vai atuar hoje é de que o juiz Sérgio Moro atuou nas delações e utiliza essa prova, quando, na verdade, os membros do Ministério Público e os delegados de polícia que estavam envolvidos no caso era que deveriam mediar e deveriam conduzir essas delações. Ora, eu não posso participar do processo acusatório e eu mesma decidir, né? É essa a crítica que se faz. Sem contar em outras questões, como, por exemplo, o fornecimento de imagens. Veja, parcela das imagens da condução coercitiva de Lula, do ex-presidente Lula, foram disponibilizadas, foram autorizadas pela Justiça para um longa-metragem que vai tratar da Operação Lava Jato. Então, todas essas questões são questões muito polêmicas, muito sérias, que merecem ser criticadas. Bruno falou uma coisa que ele colocou como seria um outro debate, mas eu acho que faz parte desse debate que a gente está trazendo para cá hoje também, né? Lembrando que o procurador Alexandre Schneider, ele tentou interromper a ação do Tribunal Popular da Lava Jato que acontece hoje com o argumento que ele poderia induzir o cidadão ao erro. Mas a grande mídia, por outro lado, ela também tem um papel fundamental na construção dessa percepção do que é a operação, de quem é o juiz. Você falou que ele é colocado dessa forma antagônica em relação a Lula. Alguns outros veículos colocam ele até na posição de herói, né? Aquela foto, o retrato clássico, né? Eu queria saber a opinião de vocês. A cobertura que a imprensa tem dado à operação, ela também pode induzir a população ao erro? Pelo que vocês acompanham do que se fala da Operação Lava Jato hoje no Brasil? Sim. A forma... Bom, existem alguns países do mundo em que decisões importantes, elas sequer são transmitidas, né? Algumas cortes do mundo não permitem que a imprensa ela tenha essa inserção
na decisão da forma como acontece aqui no Brasil, né? Acho que a gente precisa realmente repensar um pouco a questão da democracia e da utilização dos meios de comunicação como instrumento da democracia. Acho que a construção de personagens e a construção de heróis e a construção de bandidos feitas pela mídia, ela não colabora para um processo justo, pelo contrário, né? Ela distorce completamente as finalidades do processo. É importante que a população saiba que o processo é algo pensado, é uma construção histórica, é uma construção humanitária, é uma construção constitucional. A garantia de que os investigados da Lava Jato, assim como eu, assim como o Bruno, de qualquer cidadão, terá um processo justo, célere, conduzido por um juiz imparcial, com alguém que acuse, com a garantia de defesa, é uma garantia institucional, né? E aí, toda essa distorção que se faz, né? Quando a imprensa noticia que alguém está sendo investigado hoje, ela noticia de tal forma como se aquela pessoa realmente já estivesse sendo condenado. E os efeitos danosos à vida dessas pessoas que esse tipo de informação possibilita, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar realmente alguns limites que são limites democráticos e que são limites de garantias de direitos fundamentais, que são garantias do direito à imagem, que são garantias do direito à honra, que a gente está afastando em função de algumas notícias e de veiculações que são veiculações extremamente criticáveis e questionáveis. Você quer complementar? Não, eu ia só salientar, né, destacar dentro desse contexto a necessidade de que a justiça seja, dentro de um país democrático, seja algo crível. A justiça, ela precisa de uma credibilidade do ponto de vista do respeito social que suas decisões tenham. Então, isso, por exemplo, eu lembro que escrevi recentemente discutindo sobre imparcialidade do judiciário. Lembrei do caso Pinochet, lá na Inglaterra, quando o julgamento sobre o pedido de extradição, sobre o acolhimento do pedido de extradição, inicialmente ele foi anulado pelo fato de que um dos juízes, a ligação da esposa desse juiz, da então Câmara dos Lordes britânica, o simples fato da esposa desse juiz ser militante da Anistia Internacional, foi suficiente para levantar uma suspeita em relação ao Lord Hoffman, que era esse juiz, a ponto de que o julgamento foi anulado para que fosse proferido um novo julgamento, porque aparentemente, apesar de eles não terem questionado em nenhum momento a lisura e a integridade pessoal do juiz, mas a simples aparência de que ele poderia ser um juiz parcial nesse julgamento já seria suficiente para desacreditar a justiça e, consequentemente, levar a um descrédito da sociedade em relação à justiça. Então vejam como os britânicos levam a sério uma questão como a imparcialidade e até a aparência da imparcialidade. Ou seja, se o juiz aparentemente, ou seja, ele é visto como possivelmente parcial, isso já seria o suficiente para melar um julgamento, para deixar um julgamento controverso em relação aos seus desdobramentos. Então é uma preocupação que a gente precisa ter, precisa aprender com países de democracia de alta intensidade. Eu acho que a gente precisa aprender realmente isso. A democracia é também um aprendizado, e não negligenciar em relação a essas questões. Pelo menos é assim como eu vejo uma questão dessa natureza. Tem uma coisa que é interessante também de lembrar, que não só o que falar e como abordar, mas também as ausências interferem no impacto que a mídia traz, né? Estou falando isso só para lembrar que praticamente nenhum grande jornal hoje está falando sobre o tribunal, né? Nenhum dos jornais tradicionais do Brasil, nem daqui, estão noticiando sobre essa ação que vai acontecer hoje. Queria lembrar para o ouvinte que já a gente também coloca na nossa página a programação completa do Tribunal Popular que acontece hoje, para você acompanhar a transmissão ao vivo pela internet. Queria fazer uma pergunta para vocês quanto a essa escolha do criminalista Antônio Carlos Castro, o Cacai, para a defesa da Lava Jato, né? Só para explicar para o nosso ouvinte que não conhece o nome, o Cacai é hoje talvez um dos principais advogados a defender acusados de corrupção no Brasil, né? E já usou inclusive argumentos como o da criminalização da riqueza, né? Nas defesas dele. Vocês acham que essa presença dele por si só não já direcionaria a intenção desse tribunal? Começou. Bom, a priori, não necessariamente. A escolha de qualquer advogado, né, qualquer pessoa que esteja habilitado a fazer a defesa ou a acusação de alguém, não necessariamente conduz a uma absolvição ou a uma condenação.
Essa é uma das coisas que a gente precisa pontuar, né? O exercício da advocacia, né, é um exercício democrático. É importante que a gente saliente isso, né? O juiz, assim como o juiz, assim como o membro do Ministério Público, o advogado, ele presta um serviço público, né, de defesa dos cidadãos e defesa do Estado democrático. Então, o advogado é extremamente importante para o Estado democrático. E a escolha de um advogado, você pode me dizer que ele é um advogado famoso por determinadas atuações, mas a escolha por si só, ela não me diz muita coisa. Ela me diz que ele vai atuar no sentido de defender um determinado interesse. Ele é legitimado por isso, afinal de contas, o advogado é aquele que defende a parte ou defende os interesses da parte. Assim como o membro do Ministério Público pode acusar ou pode pedir absolvição, se ele entender necessário, né? A única coisa que nos preocupa efetivamente é quando o juiz, que é a pessoa que deveria efetivamente decidir, pautado na lei e pautado nos fatos, ele distorce isso, né? Bruno falou de um caso inglês, e eu me recordo também do caso do juiz Garzón, na Espanha, né, de Baltasar Garzón, que foi condenado por prevaricação e foi afastado durante 11 anos do exercício da sua função, porque gravou, né, interceptou ligações telefônicas dos clientes com seus advogados ilegalmente, né, e expôs isso em situações que são muito semelhantes com as situações que a gente está vivenciando hoje na Lava Jato. Então, assim, embora gere uma certa expectativa a indicação de um determinado advogado para uma determinada atuação, ela me diz a priori apenas que esse advogado atuará parcialmente no sentido de defender um determinado interesse, que é uma prerrogativa da advocacia. A Operação Lava Jato, ela teve um papel importante no processo do impeachment da presidente Dilma, né? Eu queria saber, na avaliação de vocês, hoje, a operação, ela oferece risco para o governo de Michel Temer, né? Nesse xadrez da nossa política nacional, a Operação Lava Jato é um antagonista, um aliado? Como é que... Olha, Bruno, esse é um aspecto extremamente complexo, na verdade, porque a Operação Lava Jato, ela ainda é, digamos assim, ainda é um fenômeno curioso do ponto de vista do próprio estudo político, porque ela revela para o bem e para o mal, digamos assim, uma autonomia muito grande em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, uma autonomia que, nesse caso, ela pode ser perigosa, porque ela pode ser utilizada politicamente, ou seja, para interesses muitas vezes corporativos, de fortalecimento do poder, do próprio poder dessas instituições, quando se empoderam, e que vão gerar reações também no mundo político, partidário, etc., né? Então, quando, por exemplo, ela se coloca, como Lúcia colocou aqui, você apoia, eu acho curiosa essa pergunta, você apoia a Lava Jato ou você é contra a Lava Jato? Eu acredito que é uma pergunta fora de lugar. Não se trata de se apoiar ou se ser contra a Lava Jato. Primeiramente, que a Lava Jato não é um partido, né? Segundo, que eu costumo dizer o seguinte: se a Lava Jato se comportar de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, respeitando as garantias fundamentais e, de fato, prender aqueles que devem prender, absolver aqueles que devem absolver, etc., etc., eu diria que apoiaria a Lava Jato. Apoia a Lava Jato nesse sentido. Agora, se ela se comporta fora da lei, fora da Constituição, acima das garantias, vilipendia garantias fundamentais, direitos fundamentais, condena sem provas ou comete ilegalidades, nesse caso eu seria contra a Lava Jato, nesse sentido. Então não se trata de ser a favor ou contra a priori, não se pode dar uma carta branca a tudo o que juízes e promotores, por mais bem intencionados que eles possam ser. Eu tenho grandes amigos juízes, grandes amigos promotores, que são pessoas muito bem intencionadas, mas mesmo assim, seja quem for, não tem carta branca. O sistema de freios e contrapesos, constitucionalmente concebido, ele é exatamente um sistema para evitar o empoderamento excessivo de um dos poderes em detrimento dos demais. Então, o controle existente entre esses poderes, ele é muito necessário em qualquer democracia. De modo que a questão da Lava Jato em relação ao governo Temer, eu acredito que, considerando essa pulverização, inclusive, de ações e de juízes e de promotores, é possível que seja um governo também ameaçado aliás, do ponto de vista comparativo, há muito mais evidências em relação ao Temer, apesar de eu ter achado a denúncia do procurador Rodrigo Janot
uma denúncia fraca do ponto de vista técnico-jurídico. Eu não achei consistente, né? Tenho que ser sincero, né? Do ponto de vista técnico, eu não achei consistente, mas é muito mais do que se tinha contra a ex-presidente Dilma Rousseff, né, que foi acusada basicamente das ditas pedaladas fiscais, que a meu ver não sequer crime de responsabilidade, e de decretos suplementares. Então as evidências são mais contundentes. Agora, se isso vai realmente ocasionar um dano concreto ao governo Temer, é difícil dizer ao certo. Por enquanto não, né? Por enquanto o governo Temer está saindo incólume, haja vista a recente votação que rejeitou o encaminhamento da denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra ele. Infelizmente o tempo da nossa conversa já está encerrando. A gente tem várias perguntas de ouvintes aqui, elas vão ser respondidas em vídeo pela nossa equipe, né, com os nossos convidados. Queria agradecer a presença e a participação de Maria Lúcia e de Bruno aqui na nossa conversa. Muito obrigado. Foi um episódio meio corrido hoje. É importante lembrar, mais uma vez, que o Tribunal Popular da Operação Lava Jato terá transmissão ao vivo pelo Facebook. Basta acessar facebook.com/Tribunal Popular Lava Jato, tudo junto. A programação oficial vai estar disponível também aqui na página do programa Fora da Curva. O programa de hoje ele teve produção de Edi Rodrigues e teve a participação de Milena Oliveira e Mirela Lima na equipe de redes sociais. Trabalhos técnicos de Marco Antônio, quase que eu esqueço. E a apresentação minha, Bruno Nogueira. Eu estou de volta na próxima sexta-feira. A gente vai discutir o tema se a internet no Brasil é de fato livre, né? Mas o programa Fora da Curva ele segue na segunda-feira com a Adriana Santana na apresentação, falando sobre as políticas sociais no Brasil hoje, né? Lembrando a você, ouvinte, que temos reprise todos os dias às 10 horas da noite. E até lá, uma boa tarde e um bom fim de semana para todos e para todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.